Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Paleoblog, o seu canal sobre paleontologia e o mundo pré-histórico. E no vídeo de hoje a gente vai falar de um tema curioso e ao mesmo tempo triste e ao mesmo tempo revoltante, que é fósseis de animais pré-históricos que foram destruídos durante guerras, logo após a vinheta. Pois bem, né? Guerras têm sido aí uma das maiores demonstrações de violência e egoísmo humano durante boa parte da nossa história como espécie senciente. E além de todos os danos materiais e principalmente os danos às vidas de diversas pessoas, aí, de milhares, milhões de pessoas que essas guerras já afligiram, né? Esses conflitos armados também podem aí nos trazer danos científicos irreparáveis, ou alguns quase irreparáveis. E no vídeo de hoje eu decidi abordar exatamente o tema dos fósseis que foram destruídos durante guerras ao longo da história. E o motivo desse vídeo, né, o motivo de eu ter decidido falar sobre esse tema é por causa de uma descoberta recente, ou melhor, de uma redescoberta recente, que é a redescoberta de moldes do fóssil original de ictiosauro, descoberto ainda no início dos anos de 1800 por Mary Anning. Para quem não conhece a Mary Anning, não precisa se preocupar, eu estou planejando um vídeo só sobre essa mulher incrível, que é considerada a mãe da paleontologia. Mas para resumir aqui, a Mary Anning ela foi uma caçadora de fósseis e paleontóloga, nascida em Lyme Regis, na Inglaterra, em 1799. E durante toda a sua vida, a Mary escavou e estudou fósseis do período Jurássico nos paredões de rocha perto da cidade onde ela nasceu. E ela fez algumas descobertas incríveis, né? Por exemplo, foi ela quem descobriu o primeiro fóssil do pterossauro Dimorphodon, bem como fósseis praticamente completos aí de plesiosauros e ictiossauros. E é justamente desse fóssil de ictiosauro que a gente está falando. Esse fóssil que vocês estão vendo aí, ele foi descoberto por Mary e seu irmão em 1818. Em 1819, o fóssil foi descrito pela primeira vez pelo cirurgião britânico Sir Everard Home, que detalhou as condições excepcionais aí da preservação do material. Um colega de Mary Anning, o Thomas James Birch, ele ajudou a Anning a vender o fóssil, porque Mary e sua família eram pobres, estavam passando aí por alguns problemas financeiros nessa época. Então, em 1820, o fóssil foi comprado pelo Colégio Real de Cirurgiões da Inglaterra, que fica em Londres, e ficou guardado na coleção desse colégio até 1941. E o que estava acontecendo na Europa nos anos 40? Exatamente. Segunda Guerra Mundial. Em maio de 1941, aviões alemães bombardearam Londres. E um dos locais destruídos pelas bombas foi justamente o Colégio Real de Cirurgiões. E, para nossa infelicidade, o incrível fóssil descoberto por Mary Anning foi destruído junto. Tudo que se acreditava ter restado sobre esse fóssil era justamente um desenho de 1819, até que saiu essa nova descoberta revelada esse ano. O trabalho, publicado no dia 2 de novembro, é de autoria dos pesquisadores Diane Lomax e Judy Masser, não sei como se pronuncia o sobrenome dela, que em 2016 a dupla visitou aí a coleção paleontológica do Museu de História Natural de Peabody, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, e eles encontraram uma réplica desse lendário fóssil da Mary Anning, que foi adquirida pelo museu ainda no ano de 1930. E como se não bastasse, em 2019 a dupla ainda encontrou um segundo molde desse fóssil de ictiosauro no Museu de História Natural de Berlim, na Alemanha. Ou seja, no fim das contas, apesar do fóssil original de ictiosauro da Mary Anning ter sido destruído, essas duas réplicas praticamente perfeitas se mantêm até os dias de hoje e agora podem ser estudadas, né? Agora que foram redescobertas. O artigo sobre essa redescoberta vai estar aí nas fontes desse vídeo, então vocês podem ler mais sobre esse trabalho mais tarde, caso vocês queiram, né? Mas foi justamente essa descoberta que me inspirou a falar sobre esse vídeo, a fazer esse vídeo no caso. E o ictiosauro da Mary Anning não foi o único fóssil de um animal extinto a ser vítima da Segunda Guerra Mundial. Em 1835 foi descoberto na França os fósseis de um dinossauro terópode chamado de Poekilopleuron.
nome difícil, né? Que é um animal do Jurássico, ali entre 167 e 166 milhões de anos atrás, que se acredita estar relacionado com os megalosaurídeos. Em 1944, o fóssil estava guardado no Museu da Faculdade de Ciências de Caen, ou Caen. Como que você pronuncia isso, será? Cão. Caen. Nossa, completamente diferente do que eu estava pronunciando. Mas enfim, esse fóssil ele estava guardado então nesse museu da Faculdade de Ciências de Caen, quando eclodiu a Batalha por Caen, que foi um conflito entre tropas britânicas e canadenses contra forças da Alemanha nazista. O museu, infelizmente, ele foi destruído durante o conflito, bem como os fósseis do Poikilopleuron. Por sorte, assim como o ictiosauro da Mary Anning, réplicas de alguns dos ossos desse dinossauro haviam sido feitas e tinham sido doadas para outros museus, como, por exemplo, para o Museu Nacional de História Natural, em Paris, e também para o já citado Museu de História Natural de Peabody, na Universidade de Yale, nos Estados Unidos. Esses dois museus receberam réplicas dos fósseis desse dinossauro. E apesar de não serem todos os fósseis desse animal, todos os fósseis que foram descobertos desse animal que foram replicados, ainda é possível estudar boa parte aí desse dinossauro. Infelizmente, nenhum outro fóssil de um dinossauro desse gênero foi descoberto até hoje, então tudo que a gente tem sobre esse estranho e enigmático Poikilopleuron é justamente essas réplicas que resistiram até os dias de hoje. Outro exemplo famoso de dinossauro destruído durante a Segunda Guerra Mundial é do holótipo de Spinosaurus. O primeiro fóssil do Spinosaurus ele foi descoberto no Egito, em 1912, pelo paleontólogo alemão Ernest Stromer. E até a Segunda Guerra Mundial, o fóssil fazia parte da coleção do Museu de Paleontologia de Munique, até 1944. Na noite dos dias 24 a 25 de abril de 1944, a Força Aérea Britânica realizou um bombardeio na cidade de Munique, e tanto o museu quanto o fóssil do espinossauro foram destruídos. Diferente dos fósseis que eu citei anteriormente, o holótipo do espinossauro não tinha réplicas, então ele definitivamente se perdeu para sempre. Tudo que nos resta desse primeiro fóssil de espinossauro são as descrições que o Stromer fez e também alguns desenhos que são até bastante detalhados desse material. E o Spinosaurus não foi o único fóssil de dinossauro africano destruído na Alemanha na Segunda Guerra. O esqueleto do Carcharodontosaurus, descoberto por Stromer, bem como fósseis do enigmático terópode Bahariasaurus e do titanossauro Aegyptosaurus, além de diversos fósseis de Kentrossauros da Tanzânia, também foram todos destruídos nesse mesmo ataque. E talvez até vários outros fósseis que nós não temos conhecimento, né? Porque a gente não sabe exatamente o que tanto tinha registrado, né, na coleção desse museu. Talvez se esses fósseis estivessem em museus ali dos seus países de origem, ao invés de um museu na Alemanha, isso não tivesse acontecido, não é mesmo? Mas enfim. E até aqui eu falei de alguns fósseis que foram destruídos durante a Segunda Guerra Mundial. Porque, para ser honesto, foi toda a informação aí que eu consegui encontrar sobre fósseis destruídos em conflitos armados. Mas há um último caso que também vale a pena falar, só que dessa vez ele é da Primeira Guerra Mundial. Em 1916, o paleontólogo estadunidense Charles Sternberg e seus filhos haviam feito escavações no que hoje é o Dinosaur Provincial Park, no estado de Alberta, no Canadá. Eles fizeram várias descobertas e foram capazes de encher pelo menos 20 caixas com fósseis da região. Todos esses fósseis datando ali aproximadamente de 75 milhões de anos atrás. Charles decidiu então mandar os fósseis para o Museu Britânico de História Natural em Londres. E para isso ele embarcou os fósseis num navio de carga canadense chamado de SS Mount Temple. Além dos fósseis para a Inglaterra, o Mount Temple também carregava suprimentos e cavalos que seriam utilizados ali para auxiliar nos esforços de guerra contra a Alemanha, né? No dia 6 de dezembro de 1916, quando o Mount Temple se encontrava a 900 quilômetros a noroeste dos Açores, a embarcação foi interceptada pelo navio de guerra alemão SMS Moe, não sei como se pronuncia em alemão. Basicamente, então, os alemães eles ordenaram que o navio se rendesse, mas alguém a bordo
do Mount Temple apontou a única arma do navio para o SMS Moe. E os alemães, eles tomaram aquilo como um ato de agressão e daí atiraram contra o navio canadense, matando ali 3 pessoas e ferindo outros vários tripulantes, né? O Mount Temple foi então rendido, invadido e a tripulação foi capturada e feita prisioneira, né? Os alemães então, eles afundaram o Mount Temple com os suprimentos, com os cavalos e com os fósseis e tudo mais que estava ali dentro. Nós não sabemos exatamente quantos fósseis e o que exatamente se perdeu nesse incidente. Mas nós sabemos que os fósseis coletados pela família Sternberg incluíam ali esqueletos de hadrossauros não identificados, um crânio de um dinossauro ceratopsídeo chamado Casmosaurus, fósseis de tartarugas de água doce e o esqueleto de um réptil semelhante a um gavial chamado de Champsosaurus, ou Campsosaurus. Todos esses fósseis, teoricamente, ainda jazem no fundo do mar, a mais de 4 quilômetros de profundidade, se não foram destruídos durante o confronto, é claro. E teoricamente esse material ele até poderia ser recuperado, né? Pois a gente tem as coordenadas aproximadas ali do naufrágio. Só dependeria de alguém ter o dinheiro, a disposição e o equipamento para fazer uma busca dessas, né? Mas até agora ninguém tentou recuperar esses fósseis. E assim, sendo bem honesto, eu acho que, infelizmente, esse material não sobreviveu ao confronto. Mas vai saber, né? Às vezes está lá no fundo do mar só esperando para serem desenterrados, né? E todos esses casos que eu falei aqui de fósseis destruídos em guerra, eles são a prova que aquele argumento de ciência não tem nada a ver com política é pura balela, né? A política influencia na ciência sim. No caso aqui, eu citei casos extremos, né? Casos de guerra, né, em que políticas efetivamente acabam destruindo fósseis, né? Mas a gente vê a ciência ela sendo auxiliada ou danificada por outros tipos de políticas, né? Como, por exemplo, cortes de gastos, políticos que adotam medidas pseudocientíficas. A gente vê ataques à ciência de outras formas não tão extremas quanto guerra, né? Mas esses casos aí são importantes para mostrar aí que sim, a política influencia a ciência, então não tem como separar ciência de política, não é mesmo? E, enfim, foram esses casos aí, foram alguns poucos casos que eu encontrei sobre fósseis que foram destruídos durante conflitos, né? Eu achei que era um tema interessante, bastante curioso para a gente tratar aqui no canal. Foi um vídeo mais curto que o normal, mas ainda assim espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Comentem aí o que vocês acharam dessa discussão, o que vocês acharam desses casos. E não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se vocês ainda não forem inscritos e compartilhe esse vídeo com seus amigos, familiares, conhecidos, inimigos, com todo mundo aí que você conhece. E nos vemos aí no próximo vídeo. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se gostou, peço que deixe seu gostei aí embaixo e que compartilhe com os amigos. E se sinta livre para deixar seu comentário, dúvida, sugestão ou correção aí na seção de comentários. Também não deixe de nos seguir nas redes sociais e de acessar o nosso blog para ler mais matérias e notícias sobre a paleontologia. E se estiver gostando de nosso trabalho de divulgação científica, considere se tornar um apoiador. O Paleoblog se mantém graças ao apoio do público. Então, se quiser que continuemos com o nosso trabalho de divulgação científica, considere contribuir com qualquer valor através da chave Pix que está aparecendo aí na tela, paleoblogbr@gmail.com. Muito obrigado e até um próximo vídeo.